Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a gente está falando dessa vitória do time do Mengão por 2-1 para cima do Mirassol, com direito a gol do zagueiro artilheiro Léo Pereira e também com direito a gol do Gonzalo Plata após passe genial do Arrascaeta, que jogou demais aí no time do Mengão, né? O Flamengo, que é o líder da competição, e pasmem, tá? O Flamengo abriu mais 3 pontos de vantagem aí graças à vitória do Santos ontem para cima do Cruzeiro. Então o Flamengo tem 3 pontos de vantagem com um jogo a menos, né? E podendo aí ampliar ainda mais essa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do time do Flamengo? Então assiste esse vídeo até o final. Mirassol e venceu por 2-1. O time do interior paulista não perdia 9 jogos, hein? Segue o líder, segue o líder. Pela primeira vez na história, Flamengo e Mirassol se enfrentaram em uma partida oficial. Essa também foi a primeira vez do Leão atuando no Maracanã. O placar foi aberto logo aos 15 minutos. Samuel Lino colocou na cabeça de Léo Pereira, que marcou o seu 4º gol na atual temporada. O Fla poderia ter ampliado em outras 2 oportunidades. Plata parou no goleiro Walter, enquanto o Emerson Royal bateu por cima. Do lado do Mirassol, Chico da Costa foi o protagonista. Primeiro ele obrigou o goleiro Rossi a fazer uma bela defesa e depois chutou por cima. Na segunda etapa, o Flamengo ampliou o marcador. Arrascaeta serviu Gonzalo Plata para fazer 2-0. Jogar contra o Palmeiras fora tudo pode acontecer, mas nesses jogos que são teoricamente os jogos onde você tem que ganhar, você não pode falhar, né? Porque os adversários não vão falhar. Quando tudo parecia encaminhado, Léo Ortiz cortou mal o cruzamento e a bola sobrou para Gabriel descontar para o Leão. O Fla poderia ter sacramentado a vitória, mas Arrascaeta, Alan e Luiz Araújo desperdiçaram as oportunidades. E aí coube a Rossi ser o herói na reta final do jogo. Ele defendeu esse chute de Carlos Eduardo e no último lance do jogo impediu o gol que seria o empate do Mirassol. Final, Flamengo 2. Mirassol 1. Com a vitória, o Flamengo se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro e fecha o primeiro turno, sendo o primeiro colocado. Agora, no entanto, o rubro-negro volta suas atenções para a Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o rubro-negro recebe o Internacional aqui no Maracanã, pelo primeiro jogo das oitavas de final. Independente de ser contra um time brasileiro, a gente sabe que a competição é diferente. Minha primeira vez que eu vou jogar uma Libertadores, né? Tô ansioso, quero jogar esse jogo da Libertadores, porque é especial. Mas, como eu falo, a gente é o Flamengo, a gente vai entrar em campo para vencer, a gente não vai mudar nada do que a gente sempre fez e que a gente vem fazendo, que é propor o jogo, tentar pressionar o adversário, sabendo das qualidades deles, mas a gente é o Flamengo e a gente vai com tudo para esse jogo aí. Nem ouviu o que ele falou, né? Melhor não, melhor deixar de lado. Ainda tô na vibe do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, calma. Cicinho, você saiu de férias, voltou e o Flamengo tá ali, firme na liderança, mostrando que tem uma convicção nesse título, que tá bem preparado. E não é simples ganhar desse time que já mostrou qualidades, que é o Mirassol. Não é simples, Renato. E nós estamos falando do melhor time, né, do nosso país, né? O Flamengo, jogadores aí que desequilibram, mas se você parar para analisar também o jogo do Flamengo, você encontra também uma equipe que tem vencido pelos talentos que tem no ataque, porque o sistema defensivo do Flamengo tem dado muito espaço, tem sofrido bastante, né? É muito deficiente ainda defensivamente, mas o seu talento do meio para frente é o que tem feito a diferença nesse time do Flamengo. Não é um time imbatível, mas que é o melhor time brasileiro, sem sombra de dúvida. Vai brigar por tudo aí e quem tiver pela frente, se analisar bem, pode pegar esses pontos fracos do Flamengo e transformar a favor para que consiga os resultados. Me entende, senhora Renata? Entendo, já captei vossa mensagem, Cícero João. Ô, Edu, o Cicinho tá certo. Do meio pra frente, o Flamengo realmente ganha em qualidade. Mas o que a gente tem observado também é que os zagueiros têm feito gols, que é o caso do Léo Pereira e também do Léo Ortiz, aparecem na área, o Danilo tá machucado agora, mas o Flamengo também tem essa arma. Você sabe bem o que é isso, né? É uma arma que está ajudando muito o Flamengo nesses últimos jogos, Renata. A gente vê que
São jogadores que têm uma imposição física, são jogadores altos, que sabem se posicionar também, tanto na parte defensiva também como na parte ofensiva, que sai da marcação e está ajudando. Eu acho que a dupla de zaga do Flamengo é uma dupla que já está bem entrosada, eles sabem muito bem aonde se posicionarem, até porque os que batem também, Renata, é o diferencial. Então isso é questão de treinamento, isso é questão também de um conhecer o outro, de entrosamento, isso está fazendo uma diferença muito grande para o Flamengo. Agora, como você bem disse, o Mirassol vendeu caro a derrota. Parabéns pela equipe do Mirassol, por mais que perdeu, mas jogar no Maracanã com mais de 60 mil pessoas, contra o melhor elenco hoje do Brasil, e perder de 2-1, e poderia até empatar, eu acho que parabéns pelo que o Mirassol vem fazendo. Quando eu comemorei na primeira rodada do Campeonato Brasileiro aquele empate no Maracanã em 1-1, vocês riram, mas não vai ser fácil. Agora, o Flamengo empatou com o Ceará fora de casa e não perde tempo, Rona. Chega no Maracanã e já começa a restabelecer a sua posição, vencendo uma equipe que é muito elogiada. E outra coisa, acho que o Cici tomou água de salsicha do Mickey. Não é possível. Você vai falar que a defesa do Flamengo ela é ruim? O goleiro... Não ruim. Tô falando que tá com alguns problemas defensivamente. Então tá bom, no entanto que... Os dois zagueiros, duas pilastras enormes ali, gols, velho. Né? E os caras, quando ainda não defendem bem, ainda vai fazer o gol. Ainda tem um goleiro aí do Rossi. Mas se expõe bastante, né? O jogador, quando vai muito pro ataque, acaba expondo... Agora, o que me chamou mais atenção, agora falando sério, o que chamou atenção foi esse 10 do Flamengo, parecia o Galinho, hein? Essa metida de bola que ele deu de 3 dele era só o Galinho. Quem é o 10? Talento, o Galinho, mas agora é o Arrascaeta, mas naquela época... que bom que o Arrascaeta tá suspenso pro primeiro jogo da Libertadores. Olha a sorte de vocês. Obrigada por me lembrar. Porque ele lembrou o Galinho ontem e o Mirassol vendeu caro. Mirassol, parabéns, que vem fazer. Que trabalho maravilhoso do Mirassol também. Agora, é difícil vencer esse Flamengo, Renato. Olha, se já é difícil vencer uma vez o Flamengo, imagina 3. Teremos uma overdose de Flamengo, Inter e Flamengo. E quem também comentou aí sobre essa vitória do time do Mengão pra cima do Mirassol foi a galera do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram dessa vitória do time do Mengão. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no que eles falaram, né, a respeito dessa vitória. Vamos pro Rio de Janeiro? Não vamos entrar nessa segunda-feira, Bruno. Vamos devagar. Nossa semana tá só começando. Rio de Janeiro, as informações do Flamengo, porque ultimamente não tá fácil pra gente. Pedro vai concordar comigo. Não, Pedro, foge do Bruno Vicari nessa segunda. Bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia, um abraço para todos aí, um abraço pro paisagista Bruno Vicari, essa eu não sabia não, que interessante, formação especial. Também um abraço aí para Jailson, Donk, todo mundo que tá com a gente, estamos aqui mais intocados hoje num espaço fechado porque chove na cidade maravilhosa, tá chuviscando, então a gente procura algum tipo de abrigo para entrar no ar. E estamos aqui com uma Gávea bastante movimentada, afinal, Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, vitória de 2-1 sobre o duro Mirassol, enfim, que desafiou bastante o Flamengo no Maracanã, mas conseguiu a vitória, enfim, chegou aos 40 pontos, aproveitou até o tropeço do Cruzeiro em casa. Claro que o Palmeiras está logo na briga ali. E agora, depois dessa liderança, tirando a ressaca da eliminação na Copa do Brasil, todos os olhos voltados para quarta-feira, 21h30, contra o Internacional no Maracanã, um jogo de ida das oitavas de final. Flamengo, para esse jogo, não vai ter o Arrascaeta. Uma grande perda para essa partida. Então, o que o Felipe Luiz vai fazer? Ele diz que nem ele mesmo sabe exatamente. Está pensando no que vai saber, está estudando, porque o Carrascal, que seria um substituto contratado para isso, não estreou contra o Mirassol, o jogo estava duro, não é uma possibilidade, mas entrar desde o início ali, sem conhecer tanto ainda os companheiros. Luiz Araújo ou Plata, que são peças ali que jogam pela direita, jogam por dentro, então pode ser essa a possibilidade aí de entrar em campo com, enfim, um desses 3 jogadores e confundir, aproveitando esse desfalque, confundir um pouco mais a cabeça do Roger Machado. Treinamento hoje no Ninho do Urubu, amanhã, e aí quarta-feira esse grande desafio. Aí o Flamengo segue para Porto Alegre, onde no fim de semana enfrenta de novo o Internacional, mas pelo Campeonato Brasileiro, e aí segue lá direto, só volta na quinta-feira, depois do jogo decisivo, de volta contra o próprio Colorado. Mari, paisagista Bruno. E o Flamengo venceu em casa o Mirassol. Olha aí, agora o DJ Careca trabalha, né? Segue o líder, galera. Segue o líder. Olha só, Lucas Pedrosa. Olha o Alex balançando os Obrigado, braços Santos. Muito obrigado. Guilherme, você é craque. Passou nem o Wi-Fi lá no Maracanã, hein? O Mirassol quis fazer uma gracinha. É mesmo? Foi mesmo. Quero saber a tua opinião, Foi Pedrosa. mesmo. Foi 2-1 esse jogo, tá? E o Flamengo segue líder aí do campeonato
como a gente brincou aqui, o Cruzeiro perdeu pro Santos e deu uma aliviada aí, hein, o Vene Casagrande. Flávio Vinick tava no Maracanã e conta como foi esse jogo. Fala, Flavinho. No dia em que Felipe Luiz completou 40 anos, o Flamengo entrou em campo para encarar o Mirassol. O time paulista chegou logo com perigo. Em posição duvidosa, Edson Carioca perdeu cara a cara com Rossi. O Flamengo respondeu com Alexandro de cabeça. Chico da Costa arriscou de longe e Rossi voltou a ter trabalho. Aí o Samuel Lino apareceu, driblou bem e quase marcou nesse chute. Logo depois, ele cruzou para o Léo Pereira marcar mais um gol de cabeça na temporada. Mais um de um zagueiro rubro-negro. O Flamengo teve então 3 chances ali pela direita, como essa com o Royal. Outra no chute do Plata, que o Walter também defendeu. E a mais perigosa, novamente com o Royal, jogando por cima. Eu sempre falo, basta estar ali e ter fé, que uma hora a bola sobra. E eu venho fazendo isso e uma hora a bola vai entrar. Em todos os jogos, acredito que eu criei uma ocasião de gol, um chute aí perigoso. Mas eu vou continuar trabalhando para que esse gol saia e eu possa vibrar juntamente com a nação. Na melhor oportunidade do Mirassol na etapa inicial, Chico da Costa desperdiçou chutando para fora. O time do interior ameaçou de novo no início do segundo tempo, com essa bola cruzada na área. Mas o Flamengo esfriou a reação quando a Arrascaeta cruzou e o Plata colocou para dentro, aumentando a vantagem rubro-negra. O Mirassol voltou para o jogo porque a lei do ex falou mais alto e o Gabriel marcou o primeiro gol da história do clube no Maracanã. O Flamengo foi para cima e depois de uma boa jogada, a Arrascaeta quase fez um golaço. A partida ficou aberta e no contra-ataque, o Mirassol por pouco não empatou com Carlos Eduardo. O time do Felipe Luiz não diminuiu o ritmo e Alan viu seu chute não entrar por um milagre. Em outra boa troca de passes, a bola ficou com a Arrascaeta, que acabou batendo pressionado por cima. No acréscimo, o Mirassol ainda deu um susto no Rossi na jogada aérea e quase deixou tudo igual. O Mirassol é um grande time, é muito bom trabalhado e eles hoje fizeram um grande show contra nós. Acho que por momentos sofrimos, mas soubemos sofrer e a gente saiu com a vitória, que era o mais importante. O Flamengo vence no aniversário do técnico Felipe Luiz. Deixa para trás a eliminação na Copa do Brasil e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Todos os anos que eu cheguei no Flamengo, quase sempre a gente teve que perseguir o líder, né? Em 2019 perseguimos no primeiro turno e acabamos conseguindo virar essa vantagem, tomar a liderança e ficar até o final. E em 2020 também. Então, que representa isso é motivação para seguir brigando pelo título. Foi com sofrimento, mas Felipe Luiz começou com vitória os seus 40 anos de idade. E ele fala da situação de 19 e 20, e é curioso, né? Que ele viveu isso só que como jogador. Cadê o sorriso de Vene Casagrande? Sorriso de líder. Enche na tela aí, olha lá. E o homem tá feliz, Pedro. Líder e com um jogo a menos. Diante do esporte. Olha lá o pote, hein? Tá com um zoom em você, hein, Vene? Tudo bem. Gostou do Flamengo? Daqui a pouco o Pedrosa vai falar que o Mirassol tentou botar água no chope do Mengão. Jogar um foguinho ali. Aí, ó. Vai, Vene. Gostou do Flamengo? Bom, gostei bastante. Inclusive, eu vou considerar essa vitória. E aí, pessoal, vocês também concordam com o Vene Casagrande? Vocês acham que essa vitória foi uma das mais difíceis, né, do time do Flamengo aí nos últimos dias, aí, nos últimos meses? Vocês concordam com ele? Vocês acham que essa vitória contra o time do Mirassol foi uma das mais complicadas do time do Mengão? Deixa aqui nos comentários, tá? Queremos saber a sua opinião. E agora vamos voltar aqui pro nosso vídeo. A vitória do Flamengo diante do Mirassol como uma das mais difíceis do Flamengo no Campeonato Brasileiro, justamente por conta de um adversário que estava invicto no Campeonato Brasileiro há 9 jogos e também por conta dos desfalques do Flamengo. Sobretudo por conta da ausência do Jorginho e do Pulgar, que já está há muito tempo, mas o Jorginho ele fez muita falta. Inclusive, essa foi a maior dificuldade do Flamengo, quando bota o Everton Araújo e o Alan, 2 jogadores, 2 volantes com características defensivas, o que atrapalhou o meio de campo do Flamengo. Mas mesmo assim... Você já tinha sinalizado isso aqui, né? Exatamente. E assim, não é uma crítica aos 2 jogadores, é estilo de jogo, não tem jeito.
Tudo bem que o Felipe Luiz ele poderia ter utilizado até mesmo o Saul nessa função, mas depois ele explicou que entende que o Saul ele faz uma outra função, veio para fazer a função do Gerson, mas enfim, diante do que o Flamengo encontrou contra o Mirassol, nessas adversidades, das ausências, o Flamengo fez um grande jogo, foi uma partidaça. E eu tive a oportunidade de estar no Maracanã nesse dia, eu vi de perto como o Samuel Lino joga bola, vai ser um jogador extremamente importante ao Flamengo. Para mim já é titular absoluto. O Gonzalo Plata novamente fazendo um grande jogo, só que agora muitos torcedores vão valorizar porque ele botou a bola na rede e nem sempre o atacante ele vai ser importante só com bola na rede, muito pelo contrário, ele constrói jogadas mesmo não estando com a bola. Ele, enfim, abre espaço para os companheiros. O Arrascaeta não estava numa noite muito inspirada, mas fez a diferença, sobretudo por conta de uma assistência nossa primorosa que ele fez para o Gonzalo Plata, um passe ali que só o jogador do nível dele consegue fazer. Eu acho que um ponto baixo do Flamengo nesse jogo foi o Léo Ortiz, mas eu não vou ficar aqui criticando o jogador que vem numa sequência muito grande. Eu acho que o desgaste físico está pesando bastante. O Emerson Royal também fez uma boa partida, então o coletivo do Flamengo foi um coletivo muito interessante. O Flamengo voltou até aquele equilíbrio que o Felipe Luiz tanto gosta. Embora tenha tomado um gol, mas acho que o setor defensivo e o setor ofensivo estavam muito equilibrados. Gostei bastante do Flamengo, do que eu vi, e vou repetir o que eu falei aqui no começo do meu discurso. Foi uma das vitórias mais difíceis que o Flamengo teve nessa competição. É uma vitória que, de fato, dá ao Flamengo aquele status de time que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro até a última rodada. Foi uma vitória enorme que mantém o Flamengo na liderança. E agora já vai encorpando, né, gente? A gente terminou o primeiro turno. Pensa nisso, né? A gente já está encorpando quem vai brigar pelo quê, ô Pedrosa? Claro. Falta metade da competição. Mas o Mirassol não fez jogo fácil pro Flamengo, né? Jogou bem o Mirassol, né? E era natural, Fernanda. Principalmente porque o Flamengo conseguiu vencer uma equipe que estava 9 jogos sem perder. A gente acaba esquecendo isso, você pega o nome e tudo mais. O Mirassol é um claro exemplo de um time que conhece suas limitações, que respeita o plano de jogo e coletivamente consegue ser corajoso o suficiente para falar assim: eu sou limitado, vou jogar de forma reativa numa transição no contra-ataque para poder ferir o meu adversário. Só que jogar assim não é fácil, você tem que saber jogar assim, você tem que ser bem treinado para jogar assim. E o Mirassol conseguiu isso. Cara, o Mirassol fez o Rossi trabalhar mais do que a maioria dos times dentro do Campeonato Brasileiro. Essa que é a grande verdade. Tanto que o Rossi fez uma defesa no primeiro tempo, a defesaça no chute do Chico da Costa. Teve outra defesa no primeiro tempo também que ele consegue pegar ali cara a cara. No segundo tempo, depois do 2-1, o Mirassol cresceu dentro da partida e poderia ter empatado. E o Flamengo, aí é o que eu digo. Para você ser campeão do Campeonato Brasileiro, não basta você só jogar bem. Jogar bem é uma obrigação para você ser campeão. Só que quando você joga bem e consegue pontuar, mesmo você não fazendo partidas brilhantes, como eu acho que o Flamengo não fez diante do Mirassol, isso é o que diferencia quem vai ser campeão de quem vai ficar pelo caminho. Eu acho que o Flamengo fez muito bem o seu dever de casa, principalmente com essas atuações. Eu também acho que o Arrascaeta não fez o grande jogo, mas aí é que o craque aparece, porque ele consegue achar uma trivela ali, mesmo não estando tão consistente dentro do jogo, e acha o Gonzalo Plata, que é um atleta que eu concordo plenamente com o Vene, deveria ser mais valorizado pelo time do Flamengo. Eu acho que o Gonzalo Plata é um atleta que gera jogo, que parte para cima, que não se esconde, que ajuda defensivamente. O Flamengo achou suas pontas. Para mim, Gonzalo Plata e Samuel Lino são os pontas titulares. E aí vou falar sobre uma coisa também que eu até comentei aqui. Se quiser fazer um retoque nessa janela, para mim é na posição de volante. Porque quando o Jorginho não puder jogar, o Flamengo vai sentir falta de um jogador mais qualificado na saída de bola. E para mim, até defensivamente, o Alan falha no gol do Mirassol. Faltou proteção. Faltou a proteção necessária para ele aparecer ali. Eu acho que o Alan é um bom jogador, tá? O Everton Araújo também é bom jogador. O que eu tô falando, eu vou repetir aqui novamente. Pro nível Flamengo, ser campeão de Campeonato Brasileiro e pensar em ser campeão da Libertadores, você precisa ter sempre um grande volante dentro de campo. E o Felipe Luiz falou sobre as possíveis saídas do Flamengo. Você tem mais informações sobre isso? A gente tem essa sonora do Felipe Luiz? Cadê? Tem ou não tem? Você tem mais informações sobre isso? Ele não vai botar sonora não, né? Não vai botar sonora. Só para contextualizar, ele falou que mais jogadores podem chegar e mais jogadores podem sair. Por que ele falou sobre isso? Porque ele foi questionado sobre a ausência de jogadores na lista de relacionados. Nesse caso, por exemplo, o Vinha e o Juninho não foram relacionados. E ele explicou: eu tenho um elenco grande, não tem como relacionar todo mundo. E ele vai escolher os jogadores através do adversário. No caso da lateral esquerda, nenhum absurdo.
Tem 3 no momento. Sim. Vinha, Alexandre e Ayrton Lucas. Um deles pode sair? Pode. Se eu tiver que apostar qual que vai sair, para mim é o Ayrton Lucas, que é um jogador que está sempre sendo procurado. Agora, um jogador que tem grande chance de sair já nessa janela é o Michael, que não vem sendo relacionado por uma opção dele também há muito tempo. Então esse jogador deve sair. Hoje o José Botto se reuniu com o Cebolinha lá no CT Ninho do Urubu por conta de várias notícias que vêm saindo aí que o Cebolinha pode ser negociado com o Grêmio, e o José Botto disse para ele, ó, a gente conta com você, a gente entende que você pode ajudar bastante nessa temporada ainda, a gente quer ficar com você. E aí, por exemplo, o Cebolinha é o caso mais complicado, até porque ele tem um salário alto, o contrato dele vai ser até dezembro de 2026. O Michael, acredito que seja o próximo a deixar o Flamengo. Então, não tem o que fazer. Você tem um elenco grande, alguns vão ficar fora da lista de relacionados. O ideal é você negociá-los até mesmo para abrir uma brecha na folha salarial. E quem também comentou aí sobre essa vitória do time do Flamengo foi o pessoal do Band Rio, né? Os donos da bola do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram sobre essa vitória do time do Mengão, tá? Bastante interessante aí a visão dos caras. Vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que eles falaram. Rapaz, esse negócio tá quebrado, essa tabela? Peraí. Tá colaram com o Super Bond, o primeiro colocado aí, né, GV? Tá quebrada a tabela, hein? Não troca, Clebão. Ô, produção. Pede pra manutenção vir aqui, pra trocar aqui. Tá quebrado esse negócio aqui. Não faz biquinho, não. Não faça biquinho, não. Torça para o seu time, que foi muito bem no final de semana, senhor Otávio Bocão. Por gentileza, não faça biquinho. Tá fazendo biquinho, Clebão. Filma lá ele, Clebão. Filma lá ele. Olha lá, Clebão. Tá fazendo biquinho. Tá quebrado aqui. Eu peço desculpas à nossa audiência maravilhosa. Deu um problema técnico e já tem algumas semanas. Oi, vem pra cá. Oi, quem quer dinheiro? Tem algumas semanas, rapaz, que quebrou aqui a tabela. O Bessa tá secando pra cacete lá em cima, não adianta nada. Bocão secando. Tá na hora de ganhar, né? O brasileiro, pelo menos, já que não ganha já há um tempão pro brasileiro, né? Calma, Bocão. Oi, lá, 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 lá. Oi, lá, 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 lá. Chegou a hora. Tá quebrado. Vou mexer aqui, pô. Me dá a chave de fenda aí, Clebão. Tá quebrado aqui o negócio, pô. Vai, Pedrinho, pro Bocão ficar doido. Aumenta. Aí, Bocão. Aí, Bocão. Sente. Não, vamos respeitar o convidado. Convidado nada, você quer mais cara que a gente. Olha lá, canta agora, vai, canta, vai, ó. Oi? Uma vez Flamengo. Não canta não. Bom, vamos ao que interessa, então. Melhores momentos na tela para apreciação do meu bocãozinho vovô de Dudu. Fernandão, eu sei que você é Filipete. Eu sei, você é Flávio Amêndola. O Flamengo perdeu o título, vocês só fizeram elogio pro Flamengo. Parece que ganhou de 5-0. Flamengo é líder do campeonato. O Flamengo tá jogando bola para ser líder do campeonato, Fernandão? Mais que Cruzeiro, mais que Botafogo, mais que Palmeiras? GV, eu acho que numa forma bem regular, assim, se for uma linearidade, o Flamengo joga um futebol mais regular, sim, do que todos os outros. Oscila, mas oscila muito menos do que o próprio Botafogo, que perdeu em casa pro Cruzeiro. Fez um grande jogo lá contra o Fortaleza. O próprio Cruzeiro, que tem tido muita dificuldade para jogar em casa, para propor o jogo, também acabou perdendo para o Santos em casa, que ganhou do Flamengo também, só que lá na Vila Belmiro. E o Flamengo fez um jogo, GV, em que ele foi surpreendido, na minha opinião, pelo Mirassol. O Mirassol foi uma equipe que não veio para se defender, buscou... Corajosa mesmo. Foi corajosa. Conseguiu muito bem ultrapassar a primeira linha de marcação do Flamengo, que se programa, né, treina para marcar o adversário no campo de defesa, mas o Mirassol foi muito bem treinado e conseguia passar por muitas vezes essa primeira linha de marcação e atacou o Flamengo. Só que o Flamengo, sendo surpreendido dessa forma, acabou tendo que se adaptar à forma de jogar do Mirassol. Por quê? O Flamengo foi muito mais um time de transição nesse jogo contra o Mirassol do que um time de posse. E aí ficou meio que um jogo de trocação e o Flamengo acabou aproveitando melhor sua oportunidade, fez 1-0 e aí teve em alguns momentos, né, dificuldade para se defender. O Rossi até deu mais uma vaciladinha ali em um lance. Acabou que o Flamengo não sofreu gol com relação a isso. Mas os contra-ataques acabaram favorecendo uma coisa que é bem interessante. O Samuel Lino, GV, fez mais um grande jogo esse moleque pelo lado esquerdo. Muito rápido, muito forte. Consegue compor bem a marcação quando necessário. E surgiu nesse jogo, mais uma vez, um dos grandes questionamentos com relação ao time do Flamengo desse ano de 25. Sabe qual é, Getúlio Vargas? Qual é, Fernandão?
Pedro e Arrascaeta jogarem juntos. Por quê? Porque o Felipe Luiz, ele gosta que o time tenha uma intensidade muito alta no seu ataque. Porque, a defesa do Flamengo fez isso, os volantes... Gente, dentro dos modelos que as equipes têm colocado em campo, né, no futebol moderno, se um atacante, se os dois atacantes, se os pontas não fizerem a função defensiva de forma eficiente, como foi treinado, quem sofre são os volantes e os zagueiros. E é isso que tem acontecido com o Flamengo. Por isso esse questionamento de Pedro e Arrascaeta juntos. Eu não estou dizendo que não podem jogar juntos, mas um dos dois vão ter que se entregar um pouquinho mais na marcação para deixar com que o Flamengo fique muito mais consistente defensivamente para poder, se tiver lá na frente, recompor de forma eficiente, ou se tiver aqui atrás, consiga contra-atacar. E aí, jogar em transição para Pedro e Arrascaeta é muito difícil. Não tem essa característica. Então, o Felipe Luiz tem sido contestado com relação a essa parceria, se podem ou não jogar juntos, e isso vai depender muito do adversário, do que o adversário propõe. E com relação ao Mirassol, que surpreendeu o Flamengo achou que o Mirassol ia se colocar na linha baixa para poder contra-atacar, e o Mirassol não fez isso. E aí... teve chance, hein? Teve chance, sim, por isso que eu tô falando. E aí acabou faltando um desses dois recuar um pouquinho mais para poder ajudar o Flamengo nessa marcação e poder, quando voltar, ter forças, Bocão, para fazer a transição ofensiva, que era isso que aconteceu no jogo todo. E o Flamengo sentiu um pouquinho falta disso, o Felipe Luiz entendeu bem, fez mudanças no segundo tempo, o Flamengo ficou melhor, ficou mais forte, acabou vencendo o jogo, mas fica um sinalzinho, né, âmbar, como diz nosso querido Getúlio Vargas, com relação à equipe do Mirassol, não está na posição que está à toa, é uma equipe corajosa, dizem, mas o Mirassol é um time estreante na primeira divisão. Perfeito, pode ser, mas os jogadores que estão jogando ali são jogadores experientes, que têm uma característica competitiva muito grande e tem conseguido transformar isso em um time que tem feito bons jogos. Ganhou o Vasco em casa, veio para o Maracanã, fez um jogo quase de igual para igual contra o Flamengo em termos de competitividade. Surpreendeu muita gente. Só que o Flamengo, com relação à parte técnica, tem um grande diferencial e o Arrascaeta, mais uma vez, fez um grande jogo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo venceu aí o time do Mirassol por 2-1, né? Se consolidou aí na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu no sábado, abriu 3 pontos. Ontem o Cruzeiro perdeu para o time do Santos, então o Flamengo permaneceu ali com esses 3 pontos de vantagem, com um jogo a menos do que o Cruzeiro. Então o Flamengo pode abrir aí mais 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, né? O Flamengo que está na busca implacável aí desse Campeonato Brasileiro. Lembrando que agora o Flamengo vai focar agora na Libertadores da América, jogo das oitavas de finais. O jogo terá uma sequência, o Flamengo terá uma sequência de 3 jogos contra o time do Internacional. O primeiro jogo será agora quarta-feira no Maracanã, jogo válido pelas oitavas, primeiro jogo das oitavas de finais da Copa Libertadores da América. No domingo o Flamengo vai enfrentar o time do Internacional lá no Beira-Rio, né? Dia 17, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Permanece lá porque na próxima quarta, dia 20, o Flamengo vai enfrentar novamente o time do Internacional, segundo jogo válido pelas oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Então será 3 jogos consecutivos contra o mesmo Internacional. Então será jogos eletrizantes aí para o time do Mengão e vamos ver aí como é que o time do Flamengo vai se comportar aí, né, com esses jogos de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Flamengo agora tem sim que focar nas duas competições. O Flamengo tem elenco, né, tem um time muito forte para focar nas duas frentes e ir com os times titulares mesmo nas duas frentes. Mesclar um pouco ou outro, alguma peça ou outra, né, a depender da condição física, o que esteja sentindo, mas não mexer bruscamente. O Flamengo tem sim condições de ir para cima nas duas competições. Lembrando que esse primeiro jogo, se não me engano, se não me falha a memória, porque a Renata Fan falou que o Arrascaeta estará suspenso do primeiro jogo contra o time do Internacional dentro do Maracanã, ou é na Libertadores ou é no Campeonato Brasileiro, mas se não me engano é na Libertadores, tá? Então, né, já vamos ter aí, eu acho que o Saul no lugar do Arrascaeta em um desses jogos. Mas e aí, o que é que vocês acham? Né, o Flamengo deve sim focar nas duas frentes, deve sim focar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores com força máxima, ou deve focar só no Campeonato Brasileiro? Que vocês acham que o Felipe Luiz quer só o Campeonato Brasileiro? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!